Vejam a dicção do artigo 85 da Constituição Federal. A Constituição. E a Constituição. A Constituição. A Constituição. A Constituição. A Constituição. Constituição. A Constituição. A Constituição. 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 Apaixonada pela Constituição Federal. Havia muito tempo que essa palavra não era tão falada no Brasil. Mas afinal, você sabe o que é a Constituição? Sei, lógico. Constituição. Leis, vamos dizer, regras. Eu não sei falar. Uma cláusula que indica alguma... Eu não sei explicar. Nossa, eu esqueci, mas é fácil. Posso olhar aqui no celular? Política, tô fora. É o conjunto máximo de leis, ela se sobrepõe às outras leis. É um conjunto de regras e leis? Seria isso? Sim, a Constituição é o conjunto de leis que define a organização do Estado, direitos e deveres dos cidadãos e os limites do poder. A Constituição está acima de todas as leis e nenhuma lei pode estar em conflito com a Constituição. A atual foi promulgada em 1988. Essa do Ulisses Guimarães? Certo. Essa foi maravilhosa. Ulisses Guimarães presidiu a Assembleia Nacional, eleita para escrever a 7ª Constituição do Brasil. Naquela época, o país lutava para afirmar a democracia. Quando foi promulgada em outubro de 88, ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Ela declara que somos todos iguais perante a lei. Garante a liberdade de pensamento, de expressão e de religião. E a própria Constituição prevê que esses artigos que expressam o espírito da lei são intocáveis. A forma federativa do Estado, o direito a voto universal e secreto, a separação entre os poderes e os direitos e garantias individuais não podem ser abolidos. Diferente de outros países, a Constituição brasileira é grande, tem 250 artigos. A alemã tem 141, a francesa 89 e a americana apenas 7. Para especialistas em direito constitucional, o texto longo reflete seu momento histórico. Logo após o fim da ditadura, havia necessidade de expressar as garantias em detalhes. Deve ter passado pelo Poder Constituinte o receio de um retrocesso, o receio de não termos as garantias de todas as liberdades, todas as garantias constitucionais. E aí foi se acrescentando e se teve um texto que realmente é um texto, digamos, longo. Quão detalhista é a nossa Constituição? Em tempos de hiperinflação, a Constituição chegou a fixar as taxas de juros, uma cláusula que nunca pegou e foi extinta numa emenda constitucional. Mas, afinal, uma Constituição longa é bom ou ruim? Eu acho positivo, porque garante certas matérias, imunizando-as da interferência do próprio legislador ordinário, de maiorias eventuais no Congresso. É que mudar a Constituição é bem mais difícil do que aprovar uma lei ordinária, uma lei comum. Para mexer na Constituição, fazer uma emenda, é preciso ter 3/5 dos votos na Câmara e no Senado. E a emenda tem que ser aprovada em 2 turnos de votação em cada casa. Mesmo assim, nossa Constituição já recebeu 91 emendas de 88 para cá, como a que estendeu direitos trabalhistas para empregados domésticos. Há situações trabalhistas diferentes e o Constituinte foi sensível a isso. Foi uma forma da Constituição garantir uma igualdade que não existia na prática. Foi uma forma de conseguir uma igualdade material, real. Por outro lado, 89 dispositivos da Constituição ainda não foram regulamentados. Ou seja, não tem como ser postos em prática, deixando brechas na lei. Por exemplo, o caso notório da greve de servidor público. É uma realidade que existe, o servidor público admite-se a possibilidade da greve, mas não existe, por enquanto, legislação acerca disso. E se você está ouvindo lados diferentes usarem a Constituição para argumentar que estão certos no mesmo assunto, não estranhe. Prevista em todas as nossas constituições. É atentado contra a Constituição Federal. Quando há dúvida, a própria Constituição diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir o que é constitucional ou não. Foi assim que, por exemplo, ao reconhecer a igualdade de todos perante a lei, o que está na Constituição, o STF legalizou o casamento homoafetivo. Quase 28 anos e muitas crises depois, a Constituição Cidadã já passou por muitas provas. Acho que as instituições democráticas estão consolidadas. Acho, no entanto, que ela não é totalmente efetiva em alguns pontos. Por exemplo, na parte atinente a direitos sociais, como educação, cultura, desporto, lazer,
não tem o grau de efetividade necessário por enquanto. O país ele consegue passar por uma crise dessa magnitude, que não é uma crise simples, e ele mostra que a Constituição está funcionando com todos os problemas que a gente tem.